Olá, sejam bem-vindas à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos continuar falando sobre reações luminosas da fotossíntese. Na aula passada eu comentei sobre a descoberta de Emerson e colegas de que a partir de uma determinada região do vermelho, no comprimento de onda mais longo, ocorria uma grande redução na taxa de fotossíntese, em que eles mediram pela queda na produção de oxigênio, de moléculas de O2. Uma outra descoberta muito interessante que eles fizeram foi essa que vocês estão vendo aqui nessa figura. Tá? Isso é um efeito que mostra uma sinergia entre comprimentos de luz diferentes, ou seja, fontes luminosas diferentes causando um efeito maior. Então, por exemplo, quando eles forneceram luz no comprimento de onda que eles chamaram de vermelho distante, o que é vermelho distante? É numa região do vermelho já no final, com fótons com uma quantidade de energia um pouco menor, bem no final ali da escala da luz visível, então quase na região do infravermelho já. Então quando eles forneciam luz nessa região aqui, que está mais ou menos em torno de 680, 690 nanômetros, tá? Então, quando eles forneciam essa luz, eles observavam uma determinada taxa de fotossíntese. E quando eles forneciam apenas luz vermelha, que já é numa região mais no início da escala do vermelho, vocês observam que a faixa do vermelho ela é bem longa, então isso aqui bem no início da escala, eles observavam também um determinado nível de fotossíntese muito parecido com esse do vermelho distante. Mas quando eles forneciam ao mesmo tempo luz vermelha e vermelho distante, aí eles observavam que a taxa de fotossíntese era mais do que o somatório das duas separadamente. Tá? Observem que esse efeito aqui, se medir a taxa de fotossíntese, ele é mais do que o somatório dos dois. Então, o que é que eles entenderam aí? Que existiam dois sistemas para captura de luz, porque se não existissem dois sistemas, não teria esse efeito de fornecer fontes diferentes e causar esse efeito, tanto efeitos separados diferentes, quanto um efeito de sinergia. Tá? Porque se fosse apenas um único sistema de coleta de luz, então tanto faria ele fornecer um tipo ou outro de luz, o efeito seria o mesmo, mas aí como eles observaram um aumento muito maior do que o somatório dos dois, ou seja, não foi por causa do aumento na intensidade luminosa, foi um aumento porque tinham realmente dois sistemas coletando luz. Aí eles começaram a entender que na verdade a característica toda da fotossíntese é mais complexa do que se imaginava até então. Isso aqui foi feito nos anos 50, do século passado, 1950, e aí as pesquisas continuaram, tá? Até os anos 60. Uma outra coisa que se observou, mais ou menos nos anos 60, foi que citocromos, que são proteínas que estão envolvidas na cadeia de transporte de elétrons, quando as clorofilas dos centros de reação perdem elétrons, isso aqui já se conhecia naquele tempo, mas não se entendia bem como é que o processo funcionava. Então, se observou uma outra coisa interessante durante essa fase inicial de estudo, que é um efeito chamado de antagônico entre luz vermelha, luz vermelha distante e luz verde. Então, por exemplo, quando se fornece luz no vermelho distante, que é aquele mesmo comprimento que Emerson e colegas forneceram lá atrás, se observava que proteínas do tipo citocromo, elas ficavam oxidadas, ou seja, os elétrons estavam saindo delas e indo para algum local. Mas quando se fornecia luz verde, aí isso revertia um pouco, até certo nível, a oxidação dos citocromos. Ou seja, quando se fornecia luz verde, alguém estava reduzindo fitocromos. Enquanto que luz vermelha fazia com que os elétrons fossem retirados dos citocromos, quando se fornecia luz verde, fazia com que parcialmente esses elétrons que estavam sendo retirados fossem sendo recuperados. Então, a partir daqui se observou que continuou, confirmando a hipótese de que realmente existem dois sistemas de coleta de luz em plantas e que todos dois fazem parte da sequência de transporte de elétrons
em que a partir do momento em que um vai perdendo elétrons, o outro vai repondo os elétrons em que eles iam perdendo. Okay? Então isso bem no início da fotossíntese ajudou a montar, assim como outros estudos que foram sendo feitos nessa época, de entender mais ou menos como era a sequência de que ocorria a partir do momento que clorofilas perdiam elétrons quando estavam excitadas, para onde estavam indo esses elétrons, né? Muitos estudos foram sendo feitos separadamente por diversos grupos de pesquisa, que ajudou a montar uma estrutura, né? Ou digamos assim, um processo para a gente entender mais ou menos como funcionava essa sequência de transporte de elétrons na fotossíntese, que esse é o chamado esquema em Z da fotossíntese. Tá, então já se entendia que no centro de reação do fotossistema 2, tá, em uma outra coisa, né? A partir do momento em que se observou que existiam dois sistemas de coleta de luz, aí eles foram denominados de fotossistema 1 e 2. Por que o fotossistema 1 na sequência aqui vem depois do 2? É que ele foi descoberto antes, tá? Então a primeira vez que eu perguntei isso na aula, o aluno respondeu que era para poder complicar um pouco mais a vida, né? Já que o assunto já não é complicado o suficiente. Mas na verdade é porque esse sistema do 1, aliás, ele foi descoberto antes e foi denominado assim. Então, para não causar confusão, né, de voltar em trabalhos mais antigos e causar confusão para quem estava continuando a pesquisa, foi melhor manter o nome, né, dos dois desse jeito. Tá, mas aí com o tempo se descobriu que a sequência de transporte de elétrons ocorre da seguinte forma. Existe um tipo de clorofila especial no centro de reação do fotossistema 2, que na verdade provavelmente não é um tipo de clorofila especial, mas ela fica organizada de uma forma em que, a partir do momento em que ela se excita, ou seja, em que alguns elétrons passam para o orbital mais energético, como eu expliquei na aula passada, e aí ela é chamada de P680, por quê? Porque o pico de absorção de luz dela é na região do vermelho, mas no comprimento de onda de 680 nanômetros. Qualquer coisa vocês voltam naquela faixa do espectro visível, que vocês vão ver que isso daqui tá na região do vermelho, né? E então, quando ela absorve luz no vermelho a 680 nanômetros, ou então que essa luz é transferida por ressonância de outras clorofilas até chegar a ela, quando está com esse asterisco aqui, ela é dita que está excitada e que ela pode perder esse elétron. E ela vai perdendo esses elétrons para uma sequência de proteínas transportadoras que foram sendo descobertas mais ou menos ali nos anos 50, 60 e 70 do século passado. Até chegar no fotossistema 1. O que acontece no fotossistema 1? Existe um outro fotossistema em que uma clorofila especial, aliás, uma clorofila organizada de forma especial no centro de reação desse fotossistema, ela recebe luz no máximo, tá? Ela recebe luz em outros comprimentos de onda, mas o pico máximo dela é a 700 nanômetros, que é bem no final da escala, tá? Já é quase no infravermelho aqui. E aí ela se excita também e vai perdendo elétrons até doar esses elétrons para o NAPD+, tá? Porque ele está aqui na forma oxidada, aí ele fica reduzido e produz NADPH. E isso daqui já é energia que pode ser utilizada em processos metabólicos. Uma outra coisa que acontece, né? Como a P680 perdeu o elétron aqui, ela tem que recuperar ele de algum local. De onde é que vem? Então, esses elétrons vêm da molécula de água, e aqui é o ponto onde ocorre produção de oxigênio. E daqui é que vem quase todo o oxigênio que nós temos no nosso planeta, tá? Através da fotossíntese dos diversos indivíduos que fazem fotossíntese. Então é exatamente nesse ponto aqui que ele sai. Mas sai por quê? Sai como subproduto da fotossíntese. Porque o interesse aqui é que saiam elétrons das moléculas de água para repor os elétrons que a P680 está perdendo. E a partir do momento que a P700 perde elétron para doar para o NADP+, ela tem que recuperar de algum local. E ela recupera o elétron que está vindo da molécula P680.
Por que que isso daqui se chama esquema em Z da fotossíntese? Porque se a gente colocar isso daqui do ponto de potencial de oxirredução, que é o que está aqui no eixo Y, a gente vai ter de que a molécula P680 ela não é uma molécula redutora se ela não estiver excitada. O que é uma molécula redutora? Uma molécula que perde elétrons em contato com outras, mas a partir do momento em que ela está excitada, que recebe luz diretamente ou através de ressonância de outros pigmentos, ela se torna uma molécula redutora, relativamente fraca, né, porque ela é uma redutora mais fraca do que a P700 quando ela está excitada, e a P700 a mesma coisa, né, quando ela não está na forma excitada, ela não é uma molécula redutora, mas quando ela está excitada, ela tem uma grande capacidade de doar elétrons. Então, quando se coloca isso daqui do ponto de potencial redox, né, moléculas que podem ser oxidadas, ou seja, que podem perder elétrons, aliás, que podem receber elétrons, e moléculas que são redutoras, ou seja, que podem perder elétrons, aí a gente tem um esquema que é em zigue-zague. Por isso que se chama esquema em Z, tá? Da fotossíntese. Então, isso daqui ajudou a explicar muitas descobertas que foram sendo feitas naquela época. O esquema foi se tornando cada vez mais, foi se entendendo mais a participação de outras proteínas, né, e outros processos de carregamento, mas isso daqui já ajudou a explicar bastante o efeito de que quando se fornecia luz vermelho e luz vermelho distante, causava aquele efeito cinético. Se fornecesse só vermelho, o efeito era um, se fornecesse só vermelho distante, o efeito era outro, mas quando se fornecia as duas ao mesmo tempo, aí o efeito era mais do que o dobro. Por quê? Porque os dois processos têm que acontecer em sequência, né, para que toda a cadeia de transporte aqui de elétrons seja o mais eficiente. Tá? Esses E com um sinal negativo aqui são exatamente os elétrons sendo transportados, saindo da água até chegar ao NADP+, produzindo já uma forma de captura de energia química. Então, captura de energia química, utilizando um processo bem complexo, né, de captura de luz, mas já é um processo aqui explicando a transformação de energia luminosa em energia química. Eu vou explicar mais um pouco adiante, porque com o tempo passou a se entender diversos outros processos durante essa sequência aqui, tá? Mas isso aqui já ajudou a explicar as diversas descobertas que foram sendo feitas ali até os anos 70, mais ou menos. Então, né, já se sabia, né, que isso tudo acontecia em cloroplastos. Aqui a gente está vendo um detalhe de foto em microscópio mostrando cloroplastos da ervilha, que são parecidos em todas as plantas, mas são diferentes, né? Interessante que tem sempre uma diferença, então não dá para retirar o cloroplasto de uma espécie de planta e colocar em outra, porque não funciona, mas de forma geral a estrutura é muito parecida e o processo de fotossíntese que acontece neles também, né? O que a gente estuda para uma planta, né, não vai mudar muito em relação a outra. Então, por exemplo, tá, observa uma organela de um cloroplasto. Ela tem uma... Isso aqui é a foto de microscópio, daqui a pouco eu mostro um esquema para ajudar a gente a entender melhor, tá? Mas ela tem uma camada externa contendo duas membranas, tá, protegendo essa região. Ela tem um grande sistema de membranas internos, que elas em alguns locais ficam muito compactadas, aí elas formam uma região chamada de tilacoide. Isso é muito importante para controlar a fotossíntese. E ela tem uma outra região em que as membranas elas não estão tão compactadas, que isso daqui se chama estroma. Em português está com E. Então, basicamente, os cloroplastos, eu comentei naquela aula sobre a evolução de plantas, eles foram capturados por alguma célula eucariótica por endossimbiose, provavelmente através de uma cianobactéria, e com o tempo eles passaram a formar essa estrutura muito compacta de membranas, porque quanto mais membranas nessa região aqui da organela, maior vai ser com mais eficiência vai funcionar o processo de fotossíntese. Daqui a pouco vocês vão entender isso, tá? Mas basicamente uma cianobactéria que tinha que fazer muitas coisas além de fotossíntese, como ela foi se especializando após a endossimbiose apenas em fotossíntese, aí o sistema foi se tornando diferente, digamos assim. O mais importante aqui é se dedicar à fotossíntese. E como essas membranas aqui estão envolvidas em fotossíntese,
então elas foram, né, se tornando cada vez mais compactadas. Então, baseado nessas fotos de microscópio, a gente tem esse esquema aqui que ajuda a entender como é que ocorre o processo de reações luminosas da fotossíntese em cloroplastos, tá? Então vamos lá. Existe uma estrutura externa formada por duas membranas, tá? Então é uma membrana dupla mesmo aqui nessa região. E aí existe até inclusive um espaço intermembrana, né, entre elas. Isso aqui provavelmente está envolvido na troca de substâncias, porque como cloroplastos estão sempre produzindo muita energia química na forma de NADPH e ATP, então provavelmente isso aqui ajuda a controlar esses processos de transporte. Existe aquela região interna muito compactada, né, formado por sistemas de membranas, que eu falei, né, que existe os tilacoides, que é aquele local em que está muito compactado, e aí eles formam essas estruturas circulares que ficam tão compactadas, né, que lembram moedas empilhadas. Isso aqui se chama gano, né, dos tilacoides. Mas uma coisa importante que eu quero mostrar aqui é o seguinte: se fizer um corte nessa região e observar uma parte interna aqui, aí a gente vai ter uma estrutura que é muito importante para controlar os processos de fotossíntese, que é o chamado lume, em português é só lume mesmo, tá? Dos tilacoides. Daqui a pouco eu vou mostrar a importância dessa região. Então aqui a gente vai ter duas regiões muito importantes controlando o processo de fotossíntese. Existe o lume, que fica separado por esse sistema de membrana muito compactado dos tilacoides, e existe essa região do estroma, em que fica um meio bem aquoso, tá? Aqui ao longo de todo esse sistema de membrana. Dá para ver, né? É o que está mostrado nesse verde mais claro aqui. Então a separação entre a região do lume, dos tilacoides e do estroma é muito importante para controlar diversos processos envolvidos naquela cadeia, né, de sequência de transporte de elétrons. E onde é que aquela sequência de transporte de elétrons que vai sendo capturado pelos dois fotossistemas vai acontecendo? Vão acontecendo exatamente em todo esse sistema de membranas dos cloroplastos. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar onde é que estão localizados cada um desses sistemas de coleta de luz e como é importante então os cloroplastos terem investido num sistema de membrana tão adensado. Por que isso é importante? Para manter uma maior eficiência na fotossíntese. Ok? Então vamos lá. Isso aqui é um detalhe de uma proteína que faz parte do fotossistema 2. Fotossistema 2, como eu acabei de mostrar, é aquele que inicia, né, onde está a P680 e que ocorre a produção de oxigênio, né, que inicia ali o processo de sequência de transporte de elétrons. Existem diversas dessas proteínas descobertas já, né? Então aqui um detalhe: essa proteína D1, que faz parte do fotossistema 2, ela é uma proteína integral da membrana. Lembram lá da bioquímica, né, da biologia celular, o que é uma proteína integral? É uma proteína que fica completamente ligada à membrana, ela não se movimenta, né? Ela inclusive tem dois lados, ela está tanto uma parte dela está do lado do estroma dos cloroplastos, que eu acabei de mostrar onde é que ele fica, e tem uma outra parte que está do lado do lume dos tilacoides, né? Acabei de mostrar isso aqui também. Então isso aqui faz parte, né, exatamente para mostrar, né, a importância dessas proteínas estar conectadas dos dois lados, mantendo, né, o processo de transporte de elétrons. Uma outra coisa é o seguinte: os dois fotossistemas eles não ficam localizados exatamente próximos uns aos outros, dentro dos cloroplastos, dentro das membranas internas dos cloroplastos. Então, isso aqui, esse esquema aqui mostra para a gente o seguinte: o fotossistema 2, que são essas estruturas em verde mais escuro, eles ficam localizados principalmente nas partes mais compactadas dos tilacoides, que são essas regiões mais internas. Alguns deles permanecem na parte exposta também ao estroma, tá? Como está mostrado aqui em cima, mas a maioria deles fica na parte mais compactada. E nessa região mais compactada, a gente não encontra o fotossistema 1. Ele fica mais localizado na parte voltada para o estroma, mas nunca nessa região mais compactada. E aqui eu tenho também, tá, o LHC1 e LHC2, que são os complexo antena.
então o 2 do fotossistema 2 e o 1 do fotossistema 1. Vocês podem observar, né, aqui no esquema que eles estão exatamente relacionados uns aos outros. Nem sempre é assim, tá? Às vezes ocorrem alterações também, que eu vou mostrar bem mais adiante qual que é a importância ecológica disso. Mas no geral, né, cada um está associado a um tipo. Existe um complexo proteico chamado de citocromo B6F, que é o que está em azul aqui, que serve de intermediário durante o processo de transferência de elétrons. Lembra que eu mostrei lá exatamente aquele efeito antagônico de luz vermelha e luz verde na oxidação dos citocromos? Então isso mostra que ele ali já tinha evidências, né, de que citocromos são intermediários durante o transporte de elétrons nos dois sistemas de coleta de luz, que depois foram chamados de fotossistema 1 e 2. Então, como ele é intermediário, ele tem tanto esse complexo, ele tanto está localizado no sistema mais compactado de membrana dos tilacoides, quanto também na região mais em contato com o estroma, tá, dos cloroplastos. Tá? Só um detalhe, é do lume e do estroma dos cloroplastos. Bom, e a ATP sintase eu vou falar mais adiante, mas ela fica localizada mais também na região voltada para o estroma, tá? Isso daqui é a proteína envolvida na síntese de ATP. Eu vou comentar bastante sobre ela depois, mas só para a gente aqui já ter uma ideia de onde é que ela fica mais localizada, tá? Fica mais na região em que as membranas estão em contato com o estroma. Na região mais compactada a gente não encontra a ATP sintase. Ok? Então essa diferença espacial indica de que não tem como, porque tanto as proteínas, o complexo proteico do fotossistema 2 e 1, eles são chamados de complexos porque exatamente são formados por diversas proteínas que se ligam aos pigmentos de captura de luz tanto dos complexos antena quanto dos centros de reação. Então são muitas proteínas ali formando uma estrutura integral na membrana, tá, nesse sistema de membrana aqui dos cloroplastos, sistema interno de membrana. Então eles não se movimentam. O citocromo B6F, ele também não se movimenta, provavelmente, tá? Não se tem certeza ainda, mas provavelmente ele não se movimenta porque é uma estrutura muito grande também. Então tem que haver algum transporte, algumas moléculas transportando ou algumas proteínas transportando elétrons entre o fotossistema 2 e o fotossistema 1 para manter o processo funcionando. E isso foi sendo descoberto com o tempo de que realmente existe, tá? Por que existe essa diferença espacial? Não se sabe ao certo, né? Por que não ficam logo próximos, né? O fotossistema 2 e o fotossistema 1. Não se sabe ao certo, mas provavelmente isso é importante para regular a adaptação das plantas em ambientes, né? Porque aquela história que eu sempre acabo comentando nas minhas disciplinas. As plantas têm que sempre que estar regulando o seu metabolismo, porque diferente dos animais, se está muita luz elas não podem sair da muita luz, se tem pouca luz elas não podem ir para um local com muita luz. Então, para se adaptar ao ambiente, ela tem que regular o seu metabolismo. Então, se supõe, né, que essa diferença de localização entre os fotossistemas está relacionada a isso, tá? Adaptações ao ambiente. E uma outra coisa importante é que nem sempre é necessário ter um número igual de fotossistemas 2 e 1. No geral, existe uma relação de 1,5 fotossistemas 2 para cada um fotossistema 1. A importância ecológica disso eu vou falar mais adiante, tá? Na sequência dessa disciplina. Mas como não tem que ter um número fixo, porque existem proteínas que estão transportando elétrons de um para o outro, então não precisa ter esse número fixo, tá, entre eles. Bom, então eu mostrei lá o esquema em Z da fotossíntese do ponto de vista de potencial redox, mas a forma com que eles ficam localizados nas membranas dos cloroplastos é mais ou menos como mostra aqui esse esquema, que inclusive está mostrando estruturas em 3 dimensões dos 4 grandes complexos durante o transporte de elétrons. Então aqui, né, só para mostrar isso aqui, explicar isso aqui com calma. Então eu tenho aqui o lado do estroma, né, lembra que eu acabei de falar sobre estroma dos cloroplastos, e aqui eu tenho o lado do lume dos tilacoides, né? Acabei de mostrar onde é que fica localizado cada uma dessas regiões e que são separados, né, por aquele sistema de membranas. Então, no caso aqui, né, a gente tem
iniciando, né, o processo de transporte de elétrons, o fotossistema 2, em que tem no seu centro de reação a P680, né, aquelas que na verdade são mais do que uma, tá, clorofilas formando a P680. Não se, provavelmente são duas, mas não se sabe ainda o certo quantas são, que é o local em que ocorre produção de oxigênio com a quebra da molécula de água. Ok? Então é aqui que se inicia o processo. E para que isso daqui aconteça, tem que chegar a luz, né? Ou diretamente no centro de reação ou nos pigmentos do complexo antena. Então tudo isso aqui eu já comentei, né? Quando chega a luz, o que é que acontece ali? As moléculas P680 perdem elétrons, mas elas têm que perder para algum local, porque se elas simplesmente perdessem elétrons para uma molécula qualquer, esse elétron poderia voltar novamente para as P680 e aí elas perderiam essa energia como calor. Então quem é que captura esses elétrons? Existem diversos intermediários aqui, tá? Mas um grupo de moléculas muito importantes são as plastoquinonas, que estão sendo chamadas aqui de PQ, em que a partir do momento em que elas recebem elétrons, para equilibrar as cargas elétricas, elas retiram íons H+, do lado do estroma. Ok? Então recebeu elétron, recebeu carga negativa. Para equilibrar a carga negativa, elas retiram íons H+. E aí, elas, ficando assim na forma neutra, elas podem se movimentar no interior das membranas, que é uma região hidrofóbica, tá? É igualzinha à membrana plasmática, a membrana dos vacúolos que eu já comentei aqui na disciplina. Aliás, o que é igual é a estrutura, né, geral. Então elas se movimentam aqui na parte interna do sistema de membranas e chegam até o citocromo B6F e doam esses elétrons que elas capturaram para diversas outras moléculas transportadoras aqui nessa região. Só que quando elas doam elétrons, aí elas liberam os íons H+, que elas capturaram também. Mas onde é que elas liberam os íons H+? Essa estrutura do citocromo B6F, ela fica organizada exatamente para que, a partir do momento em que ela captura elétrons, possa liberar os íons H+, do lado do lume dos tilacoides. E aí a gente está vendo aqui um transporte de íons H+, do lado do estroma para o lado do lume. E aí a sequência de transporte de elétrons continua, tá? Então existe uma outra proteína muito importante aqui, que é a chamada plastocianina, que ela continua o processo de transporte de elétrons até chegar no fotossistema 1. Então, a partir do momento em que a P700, ou as moléculas de P700 do fotossistema 1, perdem elétrons, até que ele chegue ao NADP+, produzindo NADPH, né, que eu já comentei que isso daqui já é energia, ela tem que repor o elétron. Então o elétron está vindo via plastocianina, que é exatamente o elétron que saiu lá da P680. Ok? E aí isso daqui segue a sequência. E uma outra coisa interessante é que tanto os íons H+, que vão sendo capturados de um lado do estroma e mandados para o outro, quanto os H+, produzidos pela quebra da molécula de água, eles vão seguir, tá, esse caminho até aqui, até a ATP sintase. Lembram lá em transporte de solutos que eu falei de ATPases, que são moléculas que utilizam gradiente de H+, para produzir diferença de concentração de íons H+. Então, o que está acontecendo aqui é o inverso. Uma concentração de H+ maior do lado do lume serve para produzir ATP. Então, o processo aqui é o inverso. Né? Lá a gente via gasto de ATP para produzir gradiente de H+. Aqui a gente está vendo gradiente de H+, sendo utilizado via ATPase ou ATP sintase para a produção de ATP. Então, isso explica que sempre que ocorre captura de luz pelos centros de reação dos dois fotossistemas, isso tem que acontecer ao mesmo tempo, né? Eu já comentei hoje porque ocorre transporte de elétrons e ocorre captura dessa energia luminosa na forma de energia química, porque NADPH e ATP são energias químicas, né, que já podem ser utilizadas em diversos processos metabólicos. Então é assim que ocorre a conversão da energia luminosa em energia química.
E como subproduto da fotossíntese, a gente tem a produção de O2. Tá? O O2 não é intencional, como eu até já comentei. Acontece que ele é formado como subproduto dos processos que estão acontecendo ali. Né? Exatamente por todo o nosso O2 da atmosfera vem dessas reações químicas aqui, mas inclusive o oxigênio foi molécula, ainda é molécula tóxica para diversas reações metabólicas, né? É necessário para a respiração aeróbica, mas ela causou muito problema no início, né, quando a fotossíntese foi surgindo. Porque então não é um processo, digamos assim, entre aspas, intencional. Né? É um subproduto mesmo das reações luminosas da fotossíntese que nós estamos vendo aqui. Bom, então, como é que ocorre toda essa sequência, tá? De captura de luz até chegar nos centros de reação. Aqui a gente está vendo só o centro de reação do fotossistema 2, tá? Que é onde ficam as clorofilas chamadas de P680, né? Agora há pouco eu comentei por quê. Como é que ocorre a captura de luz ali, tá? Então a luz ela pode chegar diretamente nas P680, ela pode chegar até clorofilas A e ser transmitida por ressonância até chegar na P680. Na aula passada eu expliquei como é que essa transmissão por ressonância, né? Ela pode ser capturada pelas clorofilas B, por ressonância chegar a clorofilas A e depois a P680. Esqueci de comentar de que P680, na verdade, é um tipo de clorofila A. Ou na verdade, mais provavelmente, como se descobriu mais recentemente, uma forma em que clorofilas A ficam organizadas para que absorvam no máximo ali no comprimento de onda de 680. Tá? Então não é que sejam moléculas diferentes, elas ficam organizadas em uma estrutura específica. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que é essa estrutura. Tá? Aliás, como se estão tentando descobrir como é essa estrutura. Ou então a luz ela pode chegar em carotenoides e ser transmitida por ressonância para clorofilas B, depois clorofilas A, até chegar em 600, na P680. Esse processo aqui ele é chamado de afunilamento do transporte de luz por ressonância pelo seguinte. Carotenoides absorvem fótons com um pouco mais de energia do que clorofilas B, que por sua vez absorvem fótons com um pouco mais de energia do que clorofilas A, mas com menos energia do que carotenoides, e clorofilas A absorvem fótons com um pouco menos de energia do que clorofilas B e com um pouco mais de energia do que a clorofila A, que está lá no centro de reação dos dois fotossistemas, tanto aqui na P680 quanto na P700 do fotossistema 1. Então, nesse caso aqui, o que acontece é... Por que é afunilamento? Porque como a energia capturada pela clorofila A são fótons um pouco menos energéticos, então eles não podem excitar a clorofila B, porque ela só consegue se excitar com fótons um pouco mais energéticos, mas elas conseguem excitar a P680. Mesma coisa clorofilas B, elas podem excitar a clorofila A, mas elas não podem excitar carotenoides. E elas podem excitar também diretamente a P680, tá? Mas aí o processo reverso não acontece porque carotenoides absorvem luz com fótons um pouco mais energéticos. Então, dessa forma, né, isso direciona os fótons que são capturados pelo complexo antena, que é essa região aqui contendo carotenoides, que não é só beta-caroteno. Eu mostrei a estrutura do beta-caroteno na aula passada, mas existem outros tipos de moléculas muito parecidas, por isso que são chamados de carotenoides, tá? Porque são mais de um tipo, então todos eles fazem parte ali do processo de captura de luz. E mais importante ainda, eles fazem parte do processo de proteção, mas é isso que eu vou comentar mais adiante. Mas então esse esquema aqui, né, ajuda a explicar como é que a energia é transmitida de forma mais eficiente até chegar no centro de reação. Porque se as moléculas que estão ali no centro de reação fossem depender apenas da luz chegar diretamente, o processo todo seria muito menos eficiente, tá? Eu já até comentei, né, que existem muitos pigmentos, né, em plantas existem mais de 300 pigmentos de clorofilas para cada um dos centros de reação, tá? Então, acontece mais ou menos assim. Então, isso aqui mostra, do ponto de vista de potencial de absorção de fótons, né, como é que ocorre a sequência de transporte de elétrons até chegar no centro de reação. Então, todos eles se excitam e vão transmitindo energia por excitação até chegar
nos pigmentos que estão no centro de reação, a gente está vendo aqui só o fotossistema 2, mas no fotossistema 1 acontece do mesmo jeito. E aqui é que ocorre o processo de transporte de elétrons. Tá? Chegou ali nas moléculas dos pigmentos dos centros de reação, então aí eles podem doar aquele elétron que está no orbital mais energético para outras moléculas. Tá? E daí se iniciam as reações de transporte de elétrons, que também podem ser consideradas, né, como reações de oxirredução. Então isso aqui é um detalhe, né, de organização em duas dimensões das proteínas envolvidas no complexo antena do fotossistema 2. Então já se tenta entender hoje como é que essas proteínas se ligam aos pigmentos, né? Então aqui a gente está vendo clorofila B e A, como é que elas vão se ligando, né? Então como é que ficam organizadas espacialmente para que a ressonância seja transmitida de forma eficiente entre esses pigmentos e depois chegue no centro de reação. Tá? Então é a mesma coisa se você tentar afinar um violão com um diapasão ou muito distante ou numa posição que não seja a mais adequada, a ressonância da nota musical não vai passar até um instrumento. Então se as clorofilas não estiverem organizadas de forma adequada, também a ressonância entre elas não vai acontecer, né? Então não adianta capturar luz. Então isso é um campo, né, que está se desenvolvendo muito dentro do entendimento, né, de como acontecem os processos de captura de luz pela fotossíntese. E inclusive o esquema em Z foi evoluindo até se tornar muito mais claro, né, se entender qual que eram todos os processos que iam acontecendo ali, né? Então se foi compreendendo muito melhor como acontecia esse esquema em Z. Então a gente tem tudo que eu mostrei no início, né, que foi sendo descoberto ali nos anos 50, mas toda a sequência em detalhes, né, os diversos intermediários do processo foram sendo descobertos. Eu vou comentar um pouco sobre os que são mais importantes aqui, aliás, os que são mais estudados, né, ao longo desse processo, porque provavelmente ainda tem muita coisa que vai ser descoberta com o tempo, né, não se sabe tudo ainda. Mas aqui em detalhe é da P680 se excitando, então mandando os elétrons através de diversos intermediários, entre esses o QA e QB são as plastoquinonas que carregam elétrons nas membranas dos tilacoides. E aqui no citocromo B6F, né, como é que ocorre todo o processo de transferência de elétrons, né? Então a luz que chega aqui vermelho e vermelho distante. O próprio processo de produção de O2 através da quebra da molécula de água começou a ser melhor entendido. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre isso. Então viu que na verdade não acontecia diretamente no fotossistema 2, mas em uma proteína ligada a ele. E toda a sequência, né, até chegar também à produção de NADPH, tá? Toda essa sequência que a gente está vendo aqui, ela foi sendo melhor compreendida também. Inclusive um processo que acontece às vezes, de que não, os elétrons eles podem não ir diretamente para o NADP+, eles podem fazer um processo cíclico, que é essa linha tracejada aqui, até voltar para o citocromo B6F. Então quando acontece isso, aí ele vai ser novamente utilizado aqui, então é como se chega mais luz novamente aqui, né? Então o processo ele retorna nesse ponto. Por que que existe isso, tá? Porque acontecendo dessa forma ocorre mais produção de ATP. Daqui a pouco eu vou explicar por quê, tá? Porque só observando o esquema Z a gente não entende isso. Inclusive, né, se entendeu quais os potenciais elétricos ali que são importantes para as reações redox, né? Então tudo isso foi organizando e montando aqui, né, isso daqui de forma muito mais eficiente. Aliás, muito mais complexa, mas montando, digamos assim, o quebra-cabeça de diversas reações que foram sendo descobertas. Porque isso aqui não foi descoberto tudo de uma vez, né? Foram diversos trabalhos entendendo toda essa sequência, né, aos poucos. E o esquema então de transporte de elétrons, se a gente observar exatamente como eles ficam organizados nas membranas dos tilacoides, então seria exatamente como está mostrado aqui. Então aqui eu tenho o estroma, e aqui eu tenho o nome dos tilacoides. Aqui eu tenho os 4 complexos proteicos, então fotossistema 2, fotossistema 1, citocromo B6F, as plastoquinonas aqui envolvidas na cadeia de transporte de elétrons, que são perdidos pela P680 aqui, né? Então via
citocromo B6F e plastocianina chegam até o fotossistema 1, para depois que a P700 se excita doar elétrons até chegar no NADPH. Então você vê que tem que ocorrer luz chegando ao mesmo tempo nos dois fotossistemas. Por isso que Emerson e os colegas deles, né, pesquisadores ali, descobriram aquela questão, né, de fornecer fontes de luz diferentes para movimentar os dois fotossistemas ao mesmo tempo. Então isso causa um efeito que tem que acontecer mesmo durante a fotossíntese, e ao mesmo tempo em que isso vai acontecendo, isso vai gerando um gradiente de íons H+, né, que vai mantendo uma concentração maior do lado do lúmen em relação ao estroma. Ou seja, o pH ele fica mais ácido do lado do lúmen, né? Lembra que pH é potencial hidrogênio iônico, né? Ou seja, concentração de íons H+. Então, tanto vai ter uma maior concentração de solutos aqui, quanto vai ter um predomínio de cargas positivas do lado do lúmen. Ou seja, o potencial eletroquímico, aliás, vai existir uma diferença de potencial eletroquímico entre essas duas regiões. E diferença de potencial eletroquímico já é energia. E é essa energia aqui que serve para a produção de ATP. Tá? Então isso ajuda a gente a entender muita coisa durante a fotossíntese, né? Entende inclusive qual que é a importância de acontecer todo esse processo, né, de transporte de elétrons. Então, por que estão organizados, os fotossistemas estão organizados dessa forma? Por que a sequência de transporte de elétrons ocorre assim via esses intermediários? Por que ocorre produção de oxigênio também, né? Eu já expliquei, e por aí vai, né? Então, isso mostra exatamente a captura ou a conversão de energia luminosa em energia química. Então, isso foi muito importante, né, esse entendimento ao longo do tempo. Isso aqui são detalhes de moléculas de clorofila dos dois centros de reação, como é que elas fazem o transporte de elétrons. Então eu falei, né, que é quando elas estão excitadas, ou seja, quando elétrons passam de um orbital menos energético para um orbital mais energético. Então esses pigmentos eles deixam de ser oxidantes fracos, ou seja, moléculas que têm pouca capacidade de doar elétrons, e se tornam uns bons agentes, né, redutores. Ou seja, moléculas que doam elétrons para outros, né? Exatamente porque o elétron passa para um orbital mais energético, e aí quando ele fica aqui, se tiver alguma molécula próxima a ele para capturar esse elétron, então por isso que a estrutura dos fotossistemas ela tem que manter uma molécula aceptora ali para estar recebendo esse elétron, porque senão a tendência seria ele voltar novamente para o orbital menos energético. E toda aquela sequência de transporte de elétrons ocorre numa velocidade enorme, inclusive para padrões de bioquímica, né? Que a gente já sabe que as velocidades ocorrem muito mais rápido do que o que a nossa imaginação é capaz de perceber. Só que durante a sequência de transporte de elétrons, essas reações elas são muito mais rápidas ainda, porque se elas não acontecerem numa velocidade muito grande, então esse elétron que passou para o orbital mais energético, a tendência é ele voltar para o orbital menos energético, e aí não adiantou ter capturado luz, né, ali durante a sequência. Tá? Então, por isso que é muito importante que elas ocorram realmente de forma rápida. E elas só vão conseguir ocorrer de forma rápida se todas as proteínas e todos os pigmentos estiverem organizados para manter, né, essa eficiência durante esse transporte. Então é por isso que atualmente, dentro da fisiologia, dentro do estudo de fotossíntese, se estuda muito a organização dos sistemas de coleta de luz. Então, isso aqui é um detalhe de estrutura de fotossistema 2 em plantas, né, mostrando a organização das diversas proteínas. Eu não vou comentar sobre todas elas, porque não é interesse da nossa disciplina, mas eu vou comentar ainda sobre a proteína D1 e D2, que estão aqui bem na parte central, que provavelmente as clorofilas P680 se ligam em algum local a elas aqui, ou alguma proteína que está ligada a elas. E o que está em laranja aqui é o sistema de evolução do oxigênio, tá? É onde ocorre exatamente a produção de oxigênio. Aqui a gente ainda vê em detalhe também esse LHC2 que eu falei, né, que é o complexo antena do fotossistema
fotossistema 1, aliás, do fotossistema 2, né, por isso que é 2. E uma outra coisa é que, se a gente está vendo aqui dois complexos antena, dois conjuntos de proteína D1 e D2, isso mostra que em cloroplasto, na verdade, para cada fotossistema, na verdade, ele forma um super fotossistema, tá? Isso no caso do 2, do 1 parece que é diferente. Mas no caso do fotossistema 2, na verdade, existem dois fotossistemas 2 interligados, formando o que eles chamam no nosso livro, tá, de superestrutura, inclusive contendo dois complexos, né, de produção de oxigênio. Tá? Provavelmente essa organização também aqui é importante para manter uma maior eficiência. Mas vocês estão vendo que eu estou falando muito provavelmente, né? É que falta realmente entender muita coisa, mas a gente imagina, né, que tem que ter uma organização para manter a eficiência do processo. Então, isso daqui é um detalhe como se a gente estivesse no lume dos tilacoides observando essas estruturas, e aqui é como se a gente estivesse observando de lado. Então, esse daqui é o lado do lume, e aqui a gente vê, tá, o que está em laranja, mais claro e mais escuro é a região da produção de oxigênio. Porque o complexo de evolução do oxigênio é exatamente está localizado aqui. Bom, não é tão importante a gente entender isso, tá? Mas vejam que para quem está estudando fotossíntese, eles procuram entender em detalhes, inclusive detalhes de toda a organização dos centros de reação. Isso aqui é o centro de reação do fotossistema 2. Em uma cianobactéria, mas provavelmente em plantas é muito parecido, já que cianobactérias, né, por origem endossimbiótica, deram origem aos cloroplastos. E aqui vocês veem que eles já tentam entender, né, o pessoal da bioquímica que estuda isso aqui em detalhe, tenta entender o detalhe de organização de todas as proteínas, de como os pigmentos se ligam nessas proteínas. Os pigmentos estão mostrados aqui, tá? São essas moléculas um pouco menores aqui que vocês podem voltar lá depois, lembra bem a estrutura de clorofilas A e B, inclusive com o magnésio localizado aqui nessa região, tá? E os carotenoides também, que é o que está em laranja aqui, tá? Por que é importante entender tudo isso em detalhe? Para tentar entender exatamente o processo. A gente ainda não tem capacidade de manipular isso, tentando manter uma maior eficiência. Por enquanto ainda estamos na fase de tentar entender e ainda está longe de entender tudo, tá? Mas quem sabe no futuro o objetivo seria manipular isso. E esse PSBO aqui é exatamente a proteína que se liga ao complexo de evolução do oxigênio, que não está sendo mostrado em detalhe aqui, tá? Então isso se tenta entender, inclusive isso, tá? Inclusive, outras áreas hoje se estuda muito fotossíntese para tentar entender a produção de biocombustíveis, tá? Diretamente através de micro-organismos também. E aí isso passa a ser um campo de estudo muito interessante. Isso aqui é como se a gente estivesse vendo aquele mesmo esquema do slide anterior, do lado do lume, né? Mostrando como é que ficam organizadas aquelas estruturas. Então esse OSC aqui, da sigla em inglês, significa Complexo de Evolução do Oxigênio, que é essa estrutura aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar ela em mais detalhe, né, como é que ela funciona para organizar. Então, você vê que, né, que a coisa vai evoluindo. É muito difícil entender isso, tá? Mas vejam que tem uma posição específica, não é só localização em que os pigmentos precisam estar, inclusive a proximidade entre eles é importante, né, para controlar o processo ali de captura de luz e transferência dessa luz com eficiência até chegar nos centros de reação. Que é um detalhe, né, das proteínas D1 e D2 que eu falei que eu vou comentar sobre elas mais adiante, tá? Mas aqui por enquanto é importante só entender que elas fazem parte da organização do fotossistema 2, tá? A importância ecológica dela eu vou comentar mais adiante. Então, como é que ocorre a produção de oxigênio, tá? É bem difícil entender, por exemplo, como é que uma molécula tão estável como água consegue ser quebrada, tá? Porque isso não é uma situação comum dentro da natureza. Só existe uma forma de quebrar a molécula de água, que é durante a fotossíntese, né? Conhecida, aliás, uma forma biológica de quebrar a molécula de água, que é através da fotossíntese. Então é uma molécula extremamente estável e difícil de fazer essa quebra. Então como é que ocorre isso, tá? Se sabe que, né, eu comentei baseado naqueles experimentos de Emerson, de que
o processo de captura de luz tinha que acontecer 4 vezes para a produção de uma molécula de oxigênio, tá? Eu comentei isso na aula passada. Por que 4 vezes? Porque a P680 se excita e perde elétrons 4 vezes, então esses elétrons precisam vir de algum lugar, e cada 4 elétrons que vai para a P680 ocorre a produção de uma molécula de água. Então, como é que ocorre essa produção, tá? Aliás, eu falei errado, tá? Ocorre a quebra de 2 moléculas de água e a produção de uma molécula de oxigênio, tá? Isso aqui está balanceado, essas equações. Então, como é que isso acontece em sequência? Vocês estão vendo esse ciclo aqui, que é chamado de ciclo de Koch, que foi quem propôs ele, que é o seguinte: tem 5 estágios aqui, chamados de S0 até S4, que são estágios de oxidação de uma molécula que contém manganês, tá? Daqui vocês estão vendo o detalhe da estrutura dela. Não precisa se preocupar com o detalhe, só quero mostrar como é que ocorre o funcionamento dela. Em que, a partir do momento em que ela vai perdendo elétron, então, por exemplo, essa região aqui que está Mn3+, ela vai chegar luz aqui. Aliás, tem uma região aqui que tem Mn2+, chegou luz aqui, tá aqui mostrado por esse raio aqui em vermelho. Então ele se torna Mn3+. Por que ficou 3+? Porque perdeu um elétron, então esse elétron já vai para a P680 para manter a sequência de transporte de elétrons, mas não ocorre ainda a formação de oxigênio, nem quebra de molécula de água. Então isso vai na sequência, então sempre que vai chegando luz nos fotossistemas, essa luz não chega nesse local aqui do complexo de evolução do oxigênio, isso aqui chega nos fotossistemas, tanto 2 quanto o 1. Então aí vai havendo saída, né? Os átomos de manganês vão ficando oxidados, vão perdendo elétrons, até chegar no ponto em que toda essa região ela precisa recuperar os elétrons que foram perdidos de algum local. E aí ocorre quebra de moléculas de água que ficam localizadas também em alguns locais dessa estrutura aqui. Tá? Você vê que tem alguns locais que tem moléculas de água ligadas. E uma dessas moléculas de água se quebra exatamente num determinado ponto aqui. Aí é o local em que ocorre liberação do oxigênio, que seria esse ponto aqui. Ó. Quebrou uma molécula de água aqui, ocorre produção de oxigênio, que é o local que ocorre produção do O2 aqui. Mas aí, para manter o processo funcionando, tem que entrar mais 2 moléculas de água. A cada vez que entrar 2 moléculas de água, então a gente vai ter 4 íons H+, que ao serem quebrados vão ser liberados do lado do estroma. Vocês podem observar que esses íons H+ vão sendo liberados em sequência, tá? Aqui, isso tudo acontecendo do lado do estroma. Mais um aqui. E eu não estou enxergando aqui o outro. Mas o importante é entender que eles vão sendo liberados aqui em sequência, do lado do estroma, que serve para a geração do gradiente de pH. A água entra aqui nesse ponto, o oxigênio é liberado aqui, então isso faz parte, né, isso ainda aqui está ligado às proteínas que fazem parte do complexo de evolução do oxigênio. E isso daqui ainda não está completamente esclarecido, né? Isso é o que a gente imagina que acontece. Mas isso ajuda a explicar algumas coisas, né? Por exemplo, quando eu comentei sobre produção quântica da fotossíntese, eu falei que são necessários aproximadamente de 10 a 9 fótons para cada molécula de oxigênio produzida, né? E produção quântica ela só é medida por fótons que foram absorvidos. Então, 4 fótons chegando no fotossistema 2 e mais 4 fótons chegando no fotossistema 1 vai dar um número de 8. Como ocorrem algumas perdas e como essa sequência às vezes ela, mesmo ocorrendo luz, ela não acontece exatamente de forma como um relógio, tá? De forma precisa. Às vezes pode passar de um estágio desse diretamente para o outro, né? Saltando 2 aqui. Ou às vezes pode chegar a luz lá nos fotossistemas e não ocorrer alteração no estágio aqui. Ou seja, não doa elétron, então a luz vai ser perdida pelos pigmentos dos fotossistemas. Então, como o processo não é 100% eficiente, então aí eles chegaram naquele número de 9 a 10. Mas que para isso daqui funcionar, né, são necessários 8, então isso chega num valor muito aproximado do que se mede experimentalmente. Né? E isso explica também
aliás, o processo de produção de oxigênio, o processo de entrada e utilização da água. E se entende também que durante essas reações aqui, elas só conseguem funcionar com a presença do cloro, tá? Do Cl-, que é exatamente porque cloro é um elemento essencial para plantas, né, que eu comentei lá em nutrição mineral. Né, o processo, provavelmente ele regula algum outro processo em plantas, mas se não tiver cloro não tem fotossíntese, se não tiver fotossíntese não existe plantas, né? Mas é claro, até comentei lá, né, que nunca a gente vai encontrar deficiência de cloro porque ele é um elemento muito abundante em qualquer ecossistema, né? Então isso é mais ou menos explica, né, o processo de produção de oxigênio, que é muito importante, é muito estudado, tá? Exatamente para se entender muita coisa, né? Inclusive, né, se diz que só pode existir vida se tiver, né, vida de forma mais complexa, se tiver oxigênio. Então é assim que os cientistas procuram vidas em outros planetas. Bom, mas vamos adiante, tá? Só para concluir aqui essa parte de hoje aqui. Então, os dois centros de reação que eu comentei aqui, né, o centro de reação do fotossistema 2 e do fotossistema 1, é interessante que eles são muito parecidos com o que existem em bactérias sulfurosas, tá? As bactérias sulfurosas as bactérias sulfurosas roxas, né, ou púrpuras, elas têm um centro de reação, elas fazem fotossíntese com um centro de reação muito parecido com o do fotossistema 2 que existe em plantas, e as bactérias sulfurosas verdes, elas fazem fotossíntese cada uma delas só tem um centro de reação, tá? Então é um processo muito mais simples, mas no caso da verde, ela faz isso com um centro de reação que é muito parecido com o do centro de reação do fotossistema 1. Então aí a gente vai ter centro de reação do tipo 2 e do tipo 1. Já expliquei por que o 2 vem antes do 1, né? Tudo isso acontecendo. Então provavelmente ocorreu alguma combinação desses indivíduos até chegar na formação da fotossíntese das cianobactérias, que depois, por endossimbiose, formaram os cloroplastos de todas as plantas que nós temos hoje. Por que isso... antes se tinha um interesse mais ligado a compreender o próprio... Se estudava fotossíntese nesses micro-organismos para tentar entender como é que ocorria em plantas, porque tem muitos processos que é muito mais fácil de serem descobertos em micro-organismos. Mas hoje já tem um interesse diferente de se utilizar esse conhecimento diretamente para a produção de biocombustíveis diretamente através desses micro-organismos, tá? Dessas bactérias, de cianobactérias também, né? E diversas algas também, porque já se observou, né, que elas, se compreendendo a fotossíntese, a gente ajuda, né, a entender muitos processos que podem ser manipulados, quem sabe, no futuro. Mas por enquanto a gente ainda está nessa fase de tentar compreender. Bom, então a gente fica por aqui, né? Na próxima aula eu finalizo essa parte de reações luminosas, né? E depois a gente segue falando de fotossíntese. Muito obrigado pela atenção.